Estamos chegando para mais um início de semana, começando por aqui mais uma aula de história. E que bom estar recebendo vocês aqui para a gente começar aí mais uma semana de trabalho, mais uma jornada de trabalho. Hoje, como todo início de semana, nós abrimos a nossa aula com as boas notícias que vocês me enviaram na semana passada. Então, eu fiz um apanhado aí direitinho das notícias que vocês me enviaram. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e vou estar compartilhando com vocês então aqui as nossas boas notícias, tá bom? Mas para a gente começar a nossa sessão de boas notícias, vamos rodar a nossa vinheta. E dando largada então nas boas notícias, nós começamos então com a notícia do sexto ano. Quem enviou a notícia para a gente aí, que eu separei para essa semana, foi dois alunos aí que coincidentemente fez a mesma notícia, não somente eles, mas de outras turmas também que eu percebi que fez, que foi o Caio e a Beatriz Silva. O Caio e a Beatriz Silva, eles focaram numa notícia bem legal, bem interessante, que não aconteceu aqui no Brasil não, tá? Olha só o que aconteceu com essa mulher. Ela deu à luz o filho dela dentro do avião. E se não bastasse ela ter dado à luz dentro do avião do seu filho, ela ganhou aí pela companhia aérea aí vitalício para ela viajar aí quantas vezes ela quiser ir gratuitamente então pela companhia. E é justamente essa manchete aqui, ó, mulher dá à luz em voo a bebê e ganha passagens de graça pelo resto da vida pela companhia aérea. Vamos ver como que aconteceu e onde aconteceu. Olha lá. A mulher deu à luz em um voo que saiu de Cairo com destino a Londres. Na quinta-feira, no último dia 17, por uma rede social, a companhia aérea ela informou que o bebê que nasceu nas alturas irá ganhar passagens aéreas gratuitas para conhecer todos os destinos oferecidos pela empresa pelo resto da vida. Então, o que não vai faltar é oportunidade para ele e para a mãe dele estar viajando e conhecer vários lugares e o que o melhor, gratuitamente, né? Então, o voo ia sair lá do Cairo e diretamente para Londres e aconteceu então, esse parto dentro do avião. E quem fez o parto, a gente vai ver aqui agora, ó. Segundo a companhia, a moça começou a dar as contrações durante o voo. O piloto tentou fazer um pouso de emergência, mas a mulher não esperou e deu então à luz antes do avião aterrissar. O parto foi realizado por um médico que estava no avião e não houve complicações. Então, graças a Deus que esse médico estava na mesma viagem, no mesmo destino então dessa mulher que estava saindo do Cairo. Então, o médico foi lá, foi parto normal, conseguiu fazer então o parto e não teve complicação, não teve nenhuma alteração. Tanto o bebê quanto a mulher passam bem e passam bem mais ainda sabendo que vão poder viajar, vão curtir aí, vão conhecer vários lugares e melhor, sem colocar a mão no bolso, né? Então tá aí a notícia do Caio e da Beatriz Silva que trouxe pra gente então aí, essa notícia diretamente lá do Cairo para o mundo, O mundo inteiro comentou e viralizou essa notícia aí na última semana, tá bom? Então vamos lá então passar para o sétimo ano. No sétimo ano, a notícia que foi separada essa semana foi do aluno Igor. O Igor compartilhou com a gente uma notícia que a princípio você fala assim, nossa Vânia, você pede tanto para estar trazendo notícia boa, foco de notícia boa, mas por que então comentar de uma tragédia, de uma coisa triste que aconteceu aqui na nossa região na semana passada? Mas a boa notícia é que eu vou comentar no finalzinho para vocês aí, tá bom? Mas a notícia que o Igor trouxe para a gente, de início, é do incêndio que atingiu a fábrica da Marluvas em Dores de Campos, há 2 sextas-feiras atrás, e que deixou muitos moradores aqui de Barroso, principalmente, preocupados, moradores e funcionários da Marluvas, que dependem diretamente do serviço da Marluvas. A Marluvas, só para vocês terem uma noção, hoje em dia ela emprega mais de 500 funcionários somente aqui da cidade de Barroso. Somente aqui da cidade de Barroso, fora de Dores, Prados, Barbacena e outras regiões aqui vizinhas. E com isso, a Marluvas movimenta a economia da nossa cidade, por sinal, e a economia também lá de Dores de Campos,
que vão produzindo cada vez mais calçados. E amanhecer, né, numa sexta-feira, né, os funcionários com essa notícia que não era para ir trabalhar, que não poderia ir trabalhar, que a fábrica estava em chamas, que estava ocorrendo um incêndio, pegou todo mundo de surpresa e o medo do desemprego também. Mas antes da gente aprofundar, né, nessa questão aí da Marluvas, vamos entender como tudo começou aí. Olha só, o incêndio atingiu três galpões que foram destruídos. E os bombeiros trabalhavam para evitar o fogo se espalhasse no quarto local, onde era a produção, onde ficavam os maquinários, na verdade. Os trabalhos também visam a proteção e isolamento de uma área de tanques de etanol e poliuretano para evitar explosões e aumentar a propagação de incêndio. Não foram registradas vítimas, que bom, né? Graças a Deus, né? E segundo o comandante da Companhia, né, Independente de Bombeiros, o Major Maico, 12 militares de bombeiros em 5 viaturas participaram do combate às chamas. Segundo a assessoria da corporação, a princípio o incêndio teria sido causado por um curto-circuito. Então, aqui tudo indica, né, vão fazer perícia, investigar direitinho, foi feito então pelo curto-circuito. E a questão de trazer agora para a parte boa é o seguinte, né? Mesmo acontecendo esse incêndio, mesmo tendo prejuízo, que acaba tendo prejuízo financeiro à empresa, né? Por causa desse incêndio, a Marluvas soltou uma nota dizendo que não vai mandar nenhum funcionário embora, vai manter todos os funcionários empregados e já começou a produção praticamente aí 4 dias depois, na quarta-feira do dia seguinte já começou então a produção e que é um alívio para quem trabalha lá, né, ao mesmo tempo, e tomara que já esse galpão, toda essa estrutura que foi danificada esteja pronta novamente e que eles possam estar erguendo o seu patrimônio e possa estar erguendo então aí mais e mais empregos, tá? Então fica aqui, né, o registro da notícia do Igor do 7º ano para a gente, mas na parte boa que todo mundo está empregado, não teve vítima, não teve nada fatal, somente o prejuízo, né, no caso material, mas que já, né, fica tudo restabelecido, tá bom? Então essa aí foi a notícia do aluno Igor, aluno do 7º ano, ok? Agora também do 8º ano, coincidentemente ou não, foi o aluno Igor também do 8º ano, que trouxe essa seguinte notícia para a gente, olha só. NASA transforma dados da Via Láctea em música e viraliza Prece dos Céus, que chama, no caso, a música aí. Vânia, como assim? Me explica direito aí. Isso mesmo, a NASA conseguiu captar, né, dados vindo lá da Via Láctea e transformou esses dados, esses sons que eles escolheram lá da Via Láctea em uma música. E resolveram batizar então essa música então de Prece dos Céus. Olha só, a NASA compartilhou nas redes sociais o resultado da sonificação das imagens do centro da Via Láctea, capturadas do Observatório Chandra de outros telescópios. O espaço é muito silencioso, porque quase todo o vácuo não moléculas para vibrações de áudio que se moverem, mas os cientistas descobriram uma nova maneira de criar música a partir do espaço entre as estrelas, explicou então a agência. Sons a partir da imagem, olha só que bacana, gente. Os cientistas conseguiram captar um som através de imagem, que até então é tudo silencioso, não tem muito barulho, não tem muito movimento. Então, através da própria imagem, eles conseguiram então captar esse som. E é justamente o som que nós vamos ouvir agora então dessas imagens que eu separei então para a gente ouvir aí e que ganhou então uma versão musical. Vamos ouvir então? Então, vamos ouvir. Meninos, aí a música, né, não tem nada, nenhum som e nem a letra é familiar ao que a gente está acostumado a ouvir, mas é um som que foi captado através das imagens e foi a notícia que o Igor, aluno do 8º ano, compartilhou com a gente, né?
Os cientistas cada vez mais vão surpreendendo a gente e tomara que o mais rápido possível eles podem nos surpreender com uma vacina que possa dar certo, que possa estar combatendo esse vírus também, que é a nossa esperança e o que a gente quer para os próximos dias, não é mesmo? Vamos lá então no nono ano. Nono ano, quem trouxe a notícia para a gente essa semana foi a aluna Lara. Olha só que interessante, gente. Quando a gente fala de filho, né, de filha, a gente tem que pensar, né, em termos de gratidão com o que os pais fizeram ou fazem para a gente no dia a dia. E com que esse menino aqui que a Lara compartilhou com a gente a notícia, gente, não tem valor, não tem preço que pague. Olha só que gesto mais bacana, ó. Esse menino aqui, menino órfão de pai, tenta comprar casa para a mãe por R$ 50 e viraliza, gente. A gente sabe, né, e tem noção aí que um preço de uma casa, né, uma casa razoável, uma casa boa para se morar, não é nada barato, né, não é nada fácil de conquistar. E ele, né, com as suas economias, ele não tem pai, ele perdeu o pai, ele tentou comprar pela rede social uma casa para dar para a mãe dele, que é uma diarista, né, uma doméstica, no valor de R$ 50, que é o dinheiro que ele conseguiu juntar com as suas economias no seu cofrinho. Olha só que interessante, ó, a iniciativa, né, do inocente, né, no caso ele chama João Bernardo, de 9 anos, preocupado com o pagamento do aluguel da casa onde ele vive, decidiu comprar uma casa para sua mãe. O garotinho de Maringá, lá no Paraná, ele entrou em um aplicativo e ofereceu R$ 50 por mês para comprar então a casa de 110 mil em Sergipe. João Bernardo guarda o dinheirinho que recebeu em um cofrinho e achou que só isso poderia ajudar na compra do imóvel. Isso agora é a fala da mãe, ó. Ele faz terapia e ainda tem um trauma muito grande da perda do pai. Mas a repercussão dessa história deixou ele muito feliz. Que o menino é bom, né, afirmou a mãe, a diarista Dayana Campiolo, de 38 anos. Foi o próprio menino que contou à mãe que tinha visto uma casa com 3 quartos para a família morar. Quando viu a troca de mensagens entre o menino e o vendedor, Dayana ficou tão tocada com a iniciativa inocente da criança que postou o diálogo nas redes sociais e a postagem viralizou. Claro que vai viralizar, né, gente? Vendo uma inocência, né, a preocupação dele, junto com o irmão dele, a mãe dele, a oportunidade de sair do aluguel, né, de ter uma casa própria e tentar negociar, intermediar com o dono da casa, né, o valor de R$ 50 por mês, mostra aí que esse menino vai longe, que ele vai decolar e com certeza vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida dele. São princípios, né? São valores que a gente vai adquirindo, que a gente vai sendo moldado aí durante toda a nossa infância e que a gente vai retribuir na vida adulta. E pode ter certeza que o João Bernardo aí vai se tornar uma pessoa muito boa na vida dele, de todas as maneiras, só por essa atitude dele estar querendo estar fornecendo uma vida de qualidade para ele e para a mãe dele e para o irmão dele, tá bom? Então quem compartilhou com a gente foi a Lara, do 9º ano, essa notícia bem legal, muito boa por sinal aí, ok? Bom, vamos então na minha notícia. A minha notícia que eu separei para vocês essa semana, eu achei ela interessante porque em época de quarentena, né, em época de isolamento social, as pessoas estão se reinventando o máximo que podem, né? Prova disso é o estilo das nossas aulas, né? Nós estávamos acostumados naquela questão de sala de aula, vocês sentados, né, enfim, ou um ritmo diferente de aula, mas não, né, do jeito que a gente está fazendo. A gente vai se reinventando. Olha só o que esse menino, né, eu falo menino porque ele é muito jovem ainda, né, no caso, o que resolveu fazer? Ele é confeiteiro, né, no caso, então para propagar as vendas da sua confeitaria, dos bolos que ele produzia, ele começou então, gente, dançar funk e cantar funk nas redes sociais, principalmente no Instagram, para fazer publicidade então dos seus bolos. Olha só, então ele começou a se reinventar, é claro, né? Melhorou a qualidade dos bolos dele sim, né? Ele foi aperfeiçoando com cursos online e olha só o que aconteceu. O confeiteiro, desde 2017, que ele é confeiteiro, Alexandre Marques Ferreira, de 20 anos, recebia no máximo entre 2 pedidos por semana, até o início de agosto deste ano. Há 3 semanas atrás, a procura disparou após ele no caso, né, divulgar alguns vídeos mostrando seus bolos enquanto dançava funk. A repercussão foi tão grande que o número de seguidores saltou de 2.800 para 36 mil seguidores no Instagram. E com isso ele conta também na reportagem que eu vi que de 2 bolos por semana, hoje ele faz em média 10 bolos por semana. E está aumentando mais a sua renda e tem semana que tem que estar até dispensando que ele não dá conta de fazer tanto bolo assim. Então olha só que ideia bacana que ele teve, né? Há semanas atrás
Eu comentei com vocês daquela moça que aproveitou o auxílio emergencial para estar montando seu próprio frigorífico, assim, e está ganhando dinheiro, está pensando até abrir outro frigorífico. Ele também não se deixou abalar, se reinventou através até das redes sociais, e hoje a publicidade dele, que ele mesmo fez com ele, está ajudando ele muito. Então, que serve aí de exemplo, claro, para a gente estar seguindo para frente com certeza, tá bom? Bom, vamos procurar mais notícias? Vamos procurar mais notícias. Vamos focar então nas boas notícias, vamos procurar. Quero que vocês escrevam no caderno de vocês. Eu sei que tem gente que talvez está digitando, que está talvez printando, mas vamos tentar escrever, tá? Com uma letra legível aí, bacana, para que eu possa ler, que eu leio uma por uma, para que a gente possa estar compartilhando então na próxima semana, para a gente abrir a semana aí com chave de ouro, daquele estilo bacana que quem gosta de fazer dentro da sala de aula, ok? Então, bom trabalho para vocês, focando nas boas notícias, e eu encontro vocês ainda hoje no nosso próximo encontro, nossa próxima aula, para a gente continuar então a nossa matéria, tá bom? Bom início de semana para vocês e um bom resto de aula também.